Agora a gente vai falar um pouco sobre esses bancos de dados genômicos. Esses que eu mencionei que são importantes para se fazer uma boa inferência de ancestralidade. Os bancos de dados genômicos são coleções de genomas ou de algum tipo de teste genético amplo, como um exoma completo, um genoma completo, que auxiliam laboratórios públicos e privados de pesquisa ou a indústria a tomar algumas conclusões ou utilizar essas informações para algum propósito. Os bancos de dados genômicos, como vocês devem imaginar, eles têm um custo muito grande para serem montados. Geralmente, para um banco de dados populacional, você vai buscar indivíduos não aparentados, preferencialmente representativos de um determinado grupo, de uma determinada cidade, estado ou país. Quanto mais representativos forem, ou seja, que cada indivíduo daquele banco de dados represente um certo número maior naquela população, mais custoso vai ser o seu banco, porque você precisa garantir que determinados indivíduos participem daquele banco de dados. Obter dados de populações muito isoladas no interior de continentes, por exemplo, no interior do continente africano, no interior do continente sul-americano, por vezes é difícil a parte logística. Além disso, existem restrições e regulamentações sobre a coleta de amostras de determinados grupos, por exemplo, como grupos nativos americanos. Todos os bancos de dados e qualquer amostra genômica vai obter dados muito sensíveis, então naturalmente necessitam de um consentimento. Os sistemas de comitês de ética, por exemplo, eles exigem que você tenha esse consentimento. E obter o consentimento de diferentes grupos populacionais pode ser desafiador, porque a pessoa que está doando aquele material precisa estar consciente, informada e autorizar o uso daquele dado. Existe também nas populações urbanas e em muitos grupos no mundo essa percepção de que outra pessoa com o uso do seu dado genético possa vir a prejudicar de alguma maneira a sua vida, a sua saúde, o seu acesso a determinados serviços como planos de saúde. Então, a nossa mensagem aqui é: os bancos de dados genômicos, eles têm um valor muito grande para o coletivo, para a pesquisa, de modo que para algumas doenças você precisa ter uma massa, muitos dados genômicos. Então, é interessante, sim, formar esse tipo de banco de dados. Mas que isso seja feito de maneira transparente e de maneira ética. Então, nosso papel aqui também é difundir a informação para que as pessoas que desejem, sejam convidadas a participar, por exemplo, de algum banco de dados, estejam bastante informadas sobre o uso desses dados pela entidade, pela instituição que vai fazer a coleta. Bancos de dados populacionais de várias populações diferentes são muito interessantes para se fazer pesquisa e também para que a gente consiga, a partir dessas pesquisas, ter um tipo de análise voltado à saúde que seja abrangente e não restrito a um grupo populacional só. Nesse sentido, o Arquivo Brasileiro Online de Mutações, que é um banco de dados formado aqui na USP, aqui no Genoma, com idosos da cidade de São Paulo, representativos do censo, foi criado com um propósito nobre, que a gente possa, de fato, conhecer mais a nossa diversidade genômica e, por exemplo, utilizar como controles para análise de doenças genéticas. Vale lembrar que o Abraon é um banco público de dados agregados. A gente não tem o dado individualizado disponível publicamente, apenas para colaborações de pesquisa muito bem estabelecidas e transparentes. Até o momento, o Abraon ele é o maior banco de dados genômicos de brasileiros publicamente disponível, mas a gente sabe que 1.200 indivíduos ainda é muito pouco para conhecermos melhor essa diversidade. Então fica aqui a nossa grande esperança de que mais bancos de dados sejam formados com determinados protocolos de coleta e sempre de maneira transparente e ética com os seus doadores.